grupo vai falar sobre a miopia, um problema de visão muito comum que está diretamente ligado à física da óptica. Tá, já tem 13 anos que eu trabalho nesse ramo. O que a gente se sente com relação quando com os nossos clientes, Sim. Seria mais isso? É como se a gente estivesse resolvendo um problema. Cada pessoa que ela nunca enxergou, já peguei casos de criancinhas que nunca tinham conseguido enxergar os pais com nitidez, e a gente colocar o primeiro óculos nela e o olhinho dela brilhar quando ela vê, né, os familiares. Então isso é muito importante, né, a gente saber que a gente está ajudando o próximo, né, isso que acho que para mim é fundamental, é realmente você trabalhar tendo um propósito, né, que é o nosso aqui. Para começar, você poderia nos explicar o que é a miopia? Miopia é a dificuldade de enxergar de longe do paciente, né? Normalmente uma retina normal, ele tem a percepção de luz que a gente enxerga graças à iluminação. Quando você tem uma retina normal, você tem a percepção da luz e você enxerga de uma maneira nítida. Quando você tem a miopia, essa luz ela se forma antes da retina. Então a miopia é realmente a dificuldade de enxergar de longe. Tá bom. Quais são as principais causas desse problema de visão atualmente? Atualmente? Então, hoje a gente, com o avanço da tecnologia, o que está acontecendo muito é o uso de telas. Então, as pessoas estão ficando dentro mais de ambientes fechados, né? Então, a gente não está exercitando tanto a nossa visão ao longe. Então, tem casos dessa miopia, justamente por essa visão nossa, ela está ficando enfraquecida ao longe, como também tem questões genéticas que podem também implicar nisso. Tá, isso já entra na nossa terceira pergunta, que se a miopia pode ser hereditária, ou seja, de pai para filho. Pode, já tem vários casos, até de clientes nossos, que a gente recebe que os pais são míopes, os filhos são míopes, pode sim. Então, pode vir desde criança até um adulto com a miopia. Como a miopia afeta a visão no dia a dia de uma pessoa? Vai dependendo do grau da miopia dessa pessoa. Por exemplo, se ela tem uma miopia baixa, menos 0,50, menos 1, ela vai ter percepções diferentes quando ela estiver dirigindo, ao olhar uma placa, alguma coisa à distância. Quando ela tem uma dioptria mais alta, ou seja, um grau mais alto, ela vai afetar em todas as funções do dia, inclusive até mesmo na leitura. Como a miopia é diagnosticada em um exame de vista? Tá, ela é feita uma refração, lógico, vai entrar em outra parte que foge, né, da nossa parte do nosso conhecimento aqui, mas é feita uma refração, são os testes visuais, onde o paciente vai ter a percepção da imagem de longe e vai dar o diagnóstico de qual grau que está sendo necessário para suprir aquela deficiência dele. Entre esse e esse, você prefere esse? Esse ou esse é melhor? Qual que você prefere? Este ou este? E se... Tem alguma forma de prevenir ou de reprimir, ou retardar a miopia?
prevenir não, mas hoje com o avanço da tecnologia existem lentes, tá, de correção de miopia, que ela ajuda a retardar a evolução dessa miopia. Então ela não pode ser curada completamente? Completamente através só de cirurgia, né? Só apenas com procedimento cirúrgico que pode haver realmente uma cura total da miopia. Like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze. Bend with me, sway with ease. When we dance you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violence long before it begins. Make me thrill is only you know how. Sway me smooth, sway. Na sua opinião, os casos de miopia atualmente tiveram um aumento? Sim, justamente pelo uso excessivo de telas. Tem até uma pesquisa, um artigo que eu estava lendo um dia desse, que é justamente a falsa miopia que está se relatando, que é com o uso excessivo de telas estará criando um olho um pouco preguiçoso, né? Então a gente deixando de olhar ao horizonte, a gente está deixando de exercitar a visão ao longe porque a gente está ficando muito focado nas telas. Que interessante, desse eu não sabia. E agora atenção os pais. 1 em cada 5 crianças em idade escolar apresenta problemas de visão. Os casos de miopia estão disparando. Segundo os especialistas, o excesso no uso de telas eletrônicas pode ser uma das causas. Dedos rápidos e olhinhos que nem piscam. Tem vezes que tem um jogo difícil, aí tem que ficar focado. Para tanta habilidade foi preciso prática, e esse foi o problema. O menino de 7 anos ficava horas e horas assim. Não demorou e Lucas começou a sentir as consequências. Dores de cabeça, tontura, ardência nos olhos e dificuldade para enxergar de longe. Na primeira consulta com o oftalmologista, o diagnóstico: miopia. Ele ficava muito próximo à tela. Ele não conseguia enxergar de longe, ele chegava para frente mesmo no celular. E eu falava: mãe, mais para trás um pouquinho. Eu não enxergo. Aí botava para frente. Foi que a tecla bateu, eu falei: alguma coisa está acontecendo. Dados da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo mostram que a incidência de casos de miopia entre crianças e adolescentes disparou. Em 2019, foram 866 casos. Este ano, de janeiro a setembro, já são mais de 2.000, 134% a mais. A miopia é causada por uma alteração no globo ocular que dificulta a visão de longe. O principal fator é genético, mas para este médico o isolamento social contribuiu para o aumento de casos. A grande exposição às telas de celulares e computadores durante a pandemia foi inevitável. 70% dos oftalmologistas observaram um aumento de míopes e um aumento da progressão de miopia. E agora, depois de 2 anos, 2 anos e meio desse quadro, a gente percebeu que teve realmente um boom muito grande. Essas crianças com telas, elas ficam mais dentro de casa usando telas e vão menos para a luz solar, para o ambiente externo. A gente sabe que o ambiente externo ele tem um fator protetor contra a miopia. A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que crianças até 2 anos de idade não usem celulares ou tablets. De 2 a 5 anos, uso limitado, de até 1 hora por dia. E de 6 a 10, no máximo 2 horas. Cecília está aproveitando as férias e o pai, que tem miopia, faz de tudo para deixá-la longe de dispositivos eletrônicos. Tem um pouquinho de cada coisa, um pouquinho de televisão, um pouquinho de parque, um pouquinho de desenho, um pouquinho de leitura. E assim, mais saúde. Com certeza. Você tem alguma recomendação para manter uma boa saúde dos olhos? Lubrificação ocular, sempre. Acompanhar um exame com o oftalmologista pelo menos anualmente para poder ver como é que está, né, a evolução dessa miopia, ou no caso de não ter, mas ver como é que está a saúde ocular, porque não é só miopia, doenças refrativas, que acho que cai até dentro do que você está estudando,
Mas são com relação a patologias também que a pessoa pode acarretar. Acho que seria mais isso. Obrigada por essa entrevista. A gente agradece em nome do Cândido, da professora Bruna, que é a nossa professora de Física, e do restante do nosso grupo também. Tá ótimo, muito obrigada, tá? Obrigada. Na física, estudamos a refração da luz, que é a mudança de direção que os raios sofrem ao passar de um meio para o outro, como do ar para os olhos humanos. O olho funciona como um sistema de lentes convergentes, que devem fazer com que os raios de luzes se encontrem exatamente na retina, formando uma imagem nítida. Mas no caso da miopia, o ponto de encontro dos raios, o foco, acontece antes da retina. Isso acontece porque a lente natural dos olhos tem um poder de convergência maior do que o necessário, ou porque os olhos mais compridos, a imagem dos objetos distantes ficam borradas, pois a luz não chega corretamente ao fundo do olho. A miopia é corrigida com lentes divergentes, aquelas que espalham os raios de luz antes que eles entrem no olho. Essas lentes fazem os raios chegarem mais abertos, o que faz com que o foco da imagem se forme exatamente sobre a retina. Na física, dizemos que elas têm foco negativo, porque afastam os raios de luz. É por isso que os óculos ou lentes de contato de quem tem miopia são ligeiramente côncavos, ou seja, mais finos no centro e mais grossos nas bordas. Essa correção permite que o olho volte a enxergar com nitidez objetos distantes. Com esse exemplo, percebemos como a física e a biologia se completam. A física explica como a luz se comporta e como as lentes se formam em imagens. O estudo da óptica ajuda a entender e corrigir problemas visuais como a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo. Ou seja, a ciência que percebemos em sala tem aplicação direta à nossa vida, até mesmo em algo tão simples quanto usar um óculos para enxergar melhor.